desculpas às poucas pessoas que estiveram conosco na quarta-feira à noite, que nós estudamos no grupo pequeno, lá em Osaka, mas eu queria trabalhar com vocês agora o tema que foi anunciado para essa noite, que é a difícil questão de perdão na família. Nosso texto principal será Mateus 18, mas nós vamos começar em Mateus 5. Eu gostaria de orar e pedir que Deus seja o nosso professor nesse momento. Obrigado, Senhor, pelos momentos tão importantes que nós já passamos debruçados sobre a Tua Palavra em Gênesis, capítulo 1, capítulo 3, Efésios, Colossenses. E agora, ao tratarmos desse assunto que certamente afeta todos nós, a questão de perdão, mágoas, ira crônica, tempestades que enfrentamos não somente na família, mas também na família de Deus, a igreja, nós pedimos que o Teu Santo Espírito seja o nosso professor, nos mostre a Tua Palavra Santa e que exalte a pessoa de Jesus. É o nosso pedido, humilde, no nome e nos méritos dele. Amém. Eu vi a história, aconteceu em 2011, de um espetáculo na Espanha, em que um toureiro provoca a ira de um touro, através de um pano que é mais ou menos a cor da camisa do Wagner aqui. Wagner, pode emprestar a sua camisa? Não, deixa. Em que o toureiro, com aquela bandeira, aquele pano vermelho, que aparentemente não faz diferença nenhuma, não é a cor, e sim o movimento, em que ele provoca, e o touro agora fica doido e vai atrás para chifrar o toureiro, que de última hora sai de frente, e o touro passa, e na hora lança farpas nas costas do touro. E o espetáculo continua com uma certa crueldade até morrer o touro. Só que essa vez, para o deleite de todos na arena, querendo sangue, só que essa vez seria sangue do toureiro, que de repente começou a passar mal. Uma tontura que o levou cambaleando até o lado da arena, onde ele se encostou, assentou, e o touro se aproximando, e coletivamente as pessoas, é agora, hoje o touro vai ganhar. Só que qual foi a surpresa de todos? Quando ao aproximar-se do toureiro, o touro ficou de vigia, parado, aparentemente guardando o seu colega de lutas, sentindo o sofrimento do outro, que tanto havia machucado, já com farpas nas costas. Conforme o artigo que eu li, essa foto do que realmente aconteceu, o toureiro foi retirado em vida, salvo. A reportagem não contou o que aconteceu com o touro. Talvez virou hambúrguer. Eu não sei. Quando eu li essa história, pensei comigo mesmo, mas não seria muito legal se a igreja fosse assim? Se a família de Deus fosse assim? Se a minha família fosse assim, quando machucado por um membro da sua família, alguém outrora íntima sua, uma pessoa íntima, em vez de vingar-se, ministrar-se graça. O fato é, conflitos em relacionamentos familiares caracterizam todas as nossas vidas. Eu gostaria de propor, à luz do que foi absolutamente essencial na primeira palestra sobre reavivamento a partir da família, de sermos nós refeitos à imagem de Jesus para vivermos o que nós já recebemos de Jesus em relacionamentos horizontais.
Se você não for refeito em Jesus, você nunca será capaz de perdoar. E você nunca terá uma família saudável. Palavras fortes. Eu afirmo que uma das maiores, talvez a principal evidência de um lar refeito de dentro para fora é o perdão. E uma das maiores ameaças à família são as mágoas. Ira crônica. Deixa eu tentar um argumento lógico que alguns chamariam de um silogismo. É bem informal aqui, talvez nem todas as premissas e tudo seja estruturada formalmente, mas veja se você concorda comigo com esse argumento. Em primeiro lugar, primeira premissa, não existem famílias perfeitas, todos nós somos pecadores. Espalhar, eu sou pecador. Concorda? O que é que pecadores fazem? Se todos nós somos pecadores, como pecadores, nós pecamos. Pescadores, caçadores, pecadores, pecam. E pecado dói. Esqueça desse mito que diz, não, meu pecado é particular, é só eu mesmo. A única pessoa afetada, isso não existe à luz das Escrituras. Primeiro, as Escrituras dizem que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, então afeta Deus. Todo pecado, em primeiro lugar, é uma ofensa contra a santidade do nosso Deus. Nós não mais espelhamos a sua glória. Mas inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, meu pecado, que eu acho particular, influencia outras pessoas, porque corrompe a minha vida, come a minha alma de dentro para fora, e isso vai afetar a minha esposa, meu marido, os meus filhos, meus netos, meus sobrinhos, meus pais, meus irmãos na igreja. Eu não serei o homem que eu poderia ter sido. E por isso outras pessoas são afetadas. Eu coloco aqui a imagem de porco-espinhos, porque eu acho que todos nós somos assim. Imagina como deve ser uma família de porco-espinhos na mesma toca, numa noite fria no norte do Japão, ou sul, centro. Você chega de um dia difícil de serviço, cansado, entra no apartamento congelado e você quer chegar perto e ter aquele abraço caloroso, mas você, porco espinho, chega no seu cônjuge porco espinho e vai para aquele pare com isso, foi você. Nós somos assim. É impossível conviver na mesma toca sem alfinetar, espetar alguém. Agora, olha a conclusão do nosso silogismo. Se todos nós somos pecadores, como pecadores nós pecamos e acabamos machucando uns aos outros, a minha conclusão aqui, nós temos que aprender a lidar com isso. Temos que ter uma estratégia de lidar com a confusão, as feridas inevitáveis que nós vamos causar. Eu estou apelando cada vez mais para os jovens. Eu não sei como acontece isso. Talvez falta-nos ensino, acompanhamento, aconselhamento pré-nupcial na vida dos jovens casais que entram no casamento primeiro com 3 portas de escape atrás. Não faça isso. E segundo, pensando que casamento vai ser mar de rosas, eu tenho que alguém que vai me servir o resto da minha vida. A realidade é que as tempestades vêm. Deus será glorificado em sua vida em meio ao deserto árido do seu casamento, quando vocês se agarram um no outro com mais firmeza em tempos difíceis, e Deus vai ser mais glorificado. Quando você entra iludido, pensando que vai ser 1000 maravilhas e com 3 portas de escape atrás, você vai usar, inevitavelmente. Não é a solução.
Perdão é uma das maiores marcas de grife do cristão. Eu usei de propósito essa camisa polo hoje à noite, que faz um pouco de propaganda também, porque eu queria demais que os seus filhos estudassem lá no Brasil durante um ano de um curso chamado CLD. Essa é a nossa sigla, marca de grife dessa camisa do Seminário Bíblico Palavra da Vida. É um ano para pegar a vida do jovem e doutriná-lo, dar experiências das mais variadas. Eu durante 5 anos, Éder durante 12 anos e Rosana dirigiram esse programa lá em Atibaia, São Paulo, porque jovens estão chegando na universidade despreparados para enfrentar as ondas de secularismo, pós-modernismo, mundo tolerante sem absolutos. Mas, fechando a propaganda, a marca de grife é CLD, Curso de Liderança e Discipulado. Qual é a marca de grife da sua alma? A característica, se não a principal, uma das principais, deve ser o perdão. Algo impossível para nós. Talvez você pense, mas Davi, você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que alguém da igreja fez. O que meu ex-marido fez comigo. Você não sabe como meu filho me envergonhou. Eu não sei, mas eu já tenho as minhas feridas. Talvez uma fofoca, mentira. Um abuso da sua própria vida quando você era uma criança, de um tio, de uma outra criança, talvez de um padrasto. Um parente viciado, drogas, bebida, que detonou o seu lar, pais que se separaram e racharam a sua alma, o filho que eu já mencionei, talvez sogros intrometidos que não deixam vocês em paz, sempre dando palpite como você deve limpar a casa, como você deve criar seus filhos, porque você deve voltar para o Brasil. Isso causa mágoa para nós. Colegas, professores, chefes, ex-namorado, talvez um assalto. Eu sei que aqui no Japão não tem assalto, mas no Brasil ainda tem. Eu não quero encorajá-los demais nesse sentido, mas a coisa é difícil, viu? Nunca vi o Brasil tão desanimado e tanta crise. Vocês estão bem, mas eu tenho que voltar para lá. Por causa do ministério que Deus nos deu. Eu fiz esse levantamento na nossa igreja de 1.300 membros, acho que tinha 60 presentes no momento. Quantos de vocês já foram assaltados? Eu acho que tinha 2 pessoas que não. Toda a congregação. Deus abençoe. Certa vez alguém disse isso: guardar mágoas é como tomar veneno, cruzar os braços e ficar esperando que seu inimigo morra. Só que quem morre não é o seu inimigo, é você. Agora, eu não farei o que tantos fazem quando pregam sobre perdão. Meu amigo, ame a si mesmo e libere o perdão. Chega. Temos amor próprio demais. Você perdoa de coração pela glória de Deus, por causa dos méritos de Jesus e porque você já foi perdoado. Não para parar de ter úlcera. Esse é um subproduto, mas é a glória de Deus que está em vista. Jesus contou uma história sobre isso. Eu quero contar essa história rapidamente com vocês nesta noite. Mateus 18, mas nós vamos começar em Mateus 5. É a história do servo não perdoador. Só que essa história tem seu início em Mateus capítulo 5. Tem couro aqui. Tem problema, filho? Te perdoo? O ensino de Jesus foi como uma bomba de pavio longo, de tempo.
Jesus acendia um conceito no coração, na mente dos seus seguidores. Te peguei. Ensino, 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 intervalo, 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 até que finalmente a ficha cai. Não sei porque a gente ainda fala ficha cai, isso não faz sentido. Primeira vez é o Sermão do Monte. Jesus fala como é importante o perdão no meu reino. Quando ele diz, 5:23, ao trazeres ao altar a tua oferta, além de te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te, peça perdão do teu irmão. Então, voltando, faz a tua oferta. A gente não interpreta muito bem esse texto, porque colocamos no contexto das nossas igrejas. Não é o contexto. A oferta deles era feita 3 vezes ao ano, não na sinagoga, mas no templo. Eles viajaram uma semana em família, em caravana, até o templo em Jerusalém, 3 vezes por ano, pelo menos os adultos, para depositar sua oferta colecionada e voltar para casa. Jesus está dizendo, pague o preço de acertar com seu irmão, porque eu não quero seu dinheiro, não quero religião, eu quero relacionamento na minha família. Volta uma semana para casa, peça perdão daquele irmão que você ofendeu, e agora volta de novo para Jerusalém, e eu aceito a sua oferta. Uau! Peça perdão, primeiro ensino de Jesus. Eu já fiz experiências científicas. Eu descobri que é quase geneticamente impossível para quem tem cromossomo Y, os machos, falarem essas palavras. Tem esposas aqui que ao longo de 20 anos de convivência com seu maridão nunca ouviram essas palavras, porque ele não consegue falar. É um defeito genético. Pega na garganta. Ele quer falar até, mas, querida, você me... Homens, olha para mim agora, todos vocês. Nós vamos, de uma vez para sempre, expelir o demônio. Não vamos fazer isso. Repita comigo essas palavras. Não olhe para sua esposa. Olhe para mim. E diga, você me perdoa? 1, 2, 3, você me perdoa. Tá vendo? Alguns não conseguem mesmo. Eu garanto, se você fizer isso, a próxima vez, e talvez não demore muito para você pecar contra a sua esposa, e falar isso para ela, a resposta dela vai ser assim. Eu não acredito. Eu não acredito. Agora... Segundo isso, Mateus 6 ainda é o Sermão do Monte. Esse negócio é importante. Mateus 6, o Pai Nosso, Jesus fala no meio do Pai Nosso, versículo 12, Mateus 6, perdoa-nos as nossas dívidas. Amém, Senhor, eu gosto disso. Só que o Pai Nosso diz, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Oh meu Deus, perdoa-me o meu pecado, assim como eu já perdoei a minha sogra. Tão difícil esse conceito que Jesus é o único conceito do Pai Nosso que Deus acrescenta. Jesus acrescenta um PS. Olha o final do Pai Nosso. Teu poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Ele explica uma cláusula, uma nota de rodapé do Pai Nosso.
Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Jesus não está dizendo que a obra de perdoar é necessária para a salvação. Não, salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé. Não é uma obra que eu possa fazer, só que é uma evidência. Eu já ouvi crentes dizendo, eu nunca te perdoarei. Complicado. Muito complicado. Terceiro ensino. Mateus 18, quase chegando no texto. Você conhece esse texto? Mateus 18, 15 diz assim: se teu irmão, olha, relacionamento, intimidade, família de Deus, própria família, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma outra, ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. Os passos de disciplina na igreja. Jesus quer restauração, não religião. Mas tem uma coisa muito chata nesse texto. Se você está ligado, você lembra? Mateus 5, se você chegar no altar com sua oferta, lembra, eu pequei contra meu irmão, vai você. Tudo bem, eu entendo isso, é justo. Só que Mateus 18 diz, teu irmão pecou contra ti, quem vai? Você vai. Caramba. Isso não é justo. Mas o que eu acho que Jesus está dizendo é que relacionamentos no corpo dele, na família, são tão importantes que a primeira pessoa a se ligar e perceber a coisa não está bem entre nós, e eu sou a causa, ele é a causa, mas eu vou humildemente confrontar, conversar, abordar meu irmão, visando restauração, não vingança. Faça isso. Agora a bomba explode. Olha capítulo 18, versículo 21. Porque é nesta altura, depois de 3 ensinamentos, que Pedro está começando a entender. E ele, como aquela criança na escola bíblica dominical, levanta o braço e Jesus chama assim Pedro. Senhor, Senhor, versículo 21. Agora a nossa história. Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? O que é isso? Versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti. Então Pedro está pegando a ideia, perdão para Jesus no reino dos céus é muito importante. E eu sempre quero ser o aluno com estrela dourada no peito, chegando da escola bíblica dominical. Então Pedro diz, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Uau! Oh Pedro, você é o cara. Por que ele fala 7? Ele é muito generoso. Porque os rabinos ensinavam, à luz do livro de Amós, podem conferir em casa, 1 e 2, em que Deus fala 8 vezes, por 3 pecados de Damasco, sim, por 4, juízo. Por 3 pecados de Judá, sim, por 4, condenação. E chega no cerne da questão, Israel, por 3 pecados de Israel, sim, por 4, julgamento. Os rabinos ensinavam, se o limite de perdão de Deus era 3, quem somos nós para perdoar mais? Então, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3 e pau. Só que Pedro entendeu, para meu mestre é muito importante, então eu vou dobrar 6, mais 1, número da perfeição, 7 vezes Jesus. Só que Pedro ainda não entende. A lição principal, se você está contando, você não está perdoando. Não se você está lembrando, você não está perdoando, porque esse mito de perdoar e esquecer não existe.
Deus não se lembra do nosso pecado, não porque Ele perdeu a onisciência dEle, mas porque Ele toma uma decisão de não nos tratar conforme merecemos. Esse é o perdão. Então não pense por um instante que nesta noite o fato de você lembrar, como todos nós lembramos, nós somos vítimas do pecado de outros, mas nós temos uma decisão a tomar. Uma cultura de vitimização ou de perdão. De culpa e desculpa, ou de graça e misericórdia. Olha o que Jesus diz então. Respondeu-lhe Jesus, versículo 22. Não te digo que até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7. Ou algumas Bíblias, a NVI diz 77 vezes. Não importando a ideia de hipérbole, exagero, Jesus está dizendo, Pedro, pare de contar. Joga fora a sua calculadora. Que cada vez que André, seu irmão, te dá um chute na canela e você responde, dou-lhe uma, dou-lhe 500, dou-lhe 488, dou-lhe 489, dou-lhe 490 e agora pau! André já era. Agora, eu não entendo isso, porque perdão é um conceito abstrato. Então, Jesus conta uma história, versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante, parábola, a um rei, Deus, que resolveu ajustar contas com seus servos, nós, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. O que é isso? O talento é uma medida monetária, na época do Novo Testamento e do Velho Testamento, que pesava 26 a 36 quilos. No Velho Testamento, o talento era usado para pagar tributos internacionais em ouro. Esse cara deve 10.000 talentos, vezes 26 quilos, nivelando por baixo, ou seja, 260.000 quilos de ouro. Cotado o ouro em R$142 grama, em reais, se estivéssemos no Brasil, seria R$142.000 quilo, ou seja, 260.000 quilos vezes R$142.000 por quilo, a dívida seria quase 37 bilhões de reais. Nós aceitamos em cartão de crédito americano, Visa e Mastercard. 10 bilhões de dólares. Isso é mais que o meu dízimo. O que Jesus está dizendo? Eu e você temos uma dívida impagável diante de Deus. Impagável como, Davi? Bom, deixa eu ajudar você a entender o quanto que é 37 bilhões. Se seu salário fosse de R$10.000 mês, durante a vida toda, e você poupasse tudo, sem correção monetária, sem juros, você pagaria essa dívida em 307.666 anos. Sem juros, sem correção monetária. A dívida era impagável. Desculpa, já. Isso aqui entrou de outra quando a cotação é outra. Eu não consigo pagar. Essa é a minha situação real diante de Deus, mesmo que eu não entenda isso. Agora, olha versículos 25 e 26. O devedor, não tendo, porém, com que pagar, ordenou o Senhor, o rei, que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, a família toda paga, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Como? Nunca! Ele vai pagar durante uma eternidade, essa é a ideia. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." Está doido? Ele não entende.
Você sabe que eu não entendi também, quando eu tinha 5 anos de idade, a minha professora de escola bíblica dominical mostrou-me o meu coração miserável, carente, necessitado da graça de Deus. Eu voltei para casa para contemplar sobre isso, voltei no domingo seguinte e falei: tia Beth, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu fui convertido por Deus naquele momento. Eu não tinha a mínima ideia, como você também não. Ninguém de nós. O quanto eu iria pecar. O quanto eu iria machucar pais, filhos, esposa, amigos, colegas. Bilhões em dívida eterna. Mas o clamor dele é aqui que nos chama muito a atenção. Seja paciente comigo, mostre misericórdia para mim, tenha piedade de mim. E parece que o Senhor passa por cima desse tudo te pagarei, meu arrogante. E o rei é gracioso além de compreensão. O Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Porque ele pediu. O final do texto diz isso: servo, eu te perdoei porque me pediste. Assim o coração do nosso rei, compassivo além de compreensão. Ele só quer ouvir aquelas palavras do pecador convencido do seu pecado. Ó Deus, pelos méritos de Jesus, que morreu no meu lugar e ressuscitou pagando o preço do meu pecado, perdoa-me, Senhor, tenha piedade de mim. E Ele concede. Não é uma fórmula mágica, é um nascimento novo. Mas olha versículos 28 a 31. Totalmente inesperado, como sempre tem esses elementos nas parábolas. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Primeiro temos que entender o que Jesus está dizendo aqui. 100 denários é um valor razoável. Jesus não diz para ele sobre esse sujeito que ele saiu e encontrou um que lhe devia 20 centavos. 100 denários foi o salário de um soldado romano por 100 dias de trabalho. Talvez 4 meses de salário. Uma dívida significante. Se fosse um salário mínimo, não sei quanto o trabalhador ganha aqui, eu chutei aqui, talvez seja mais hoje, R$70, seria 7 mil, 2 mil dólares. Talvez aqui seja bem mais que isso. É muita grana. Eu vou dizer uma coisa, se o Edson me deve 100 dias de trabalho, 7 mil, 10 mil, 15 mil reais, eu vou atrás. Isso faz diferença no meu orçamento familiar. Talvez você que ganha 1 milhão por mês, não, mas Jesus está dizendo, nós somos vítimas sim, pessoas nos devem, nos machucaram profundamente. Ele não está dizendo, você foi abusada como criança, mas esquece, não é nada, não. Teu marido te abandonou, adulterou, mas deixa para lá. Aquela irmã da igreja fofocou sobre sua filha, danificou a reputação dela, mas isso acontece. Mas é uma dívida pagável. É uma dívida grande, mas em comparação com 10 mil talentos, insignificante. A aplicação de tudo isso, meus irmãos, é dupla aqui. Se eu não compreender o tamanho da minha dívida em primeiro lugar, a carência do Evangelho de Jesus, eu sempre vou superestimar a sua dívida. O fato é que eu sou blasfemador, eu sou traidor, eu sou mentiroso. Eu já machuquei o meu rei infinitamente mais do que qualquer ser humano poderia fazer comigo. Se eu não compreender o tamanho do perdão que o rei me oferece, eu serei relutante em oferecer esse perdão a você. A vida cristã, então, começa com o conhecimento da miséria do meu coração. Davi, não fale assim, porque isso vai afetar a autoestima da pessoa. A autoestima sua vai te levar para o inferno.
O Evangelho começa quando eu vejo que eu sou miserável pecador que não presta para nada. Qualquer outra história é invenção humana para inflar o ego do homem, para que não chegue a conhecer a Jesus. Agora olha só, essas são as más notícias. Eu vivo na esfera, sondando o meu coração, tirando a máscara, vivendo uma vida autêntica, banhada na graça de Jesus, que é assim que eu enxergo o meu pecado. Eu olho para a cruz. Eu corro para o trono caracterizado por graça, que jorra graça e misericórdia em tempo oportuno. Eu vivo a vida cristã nessa santa tensão entre ver o meu coração e correr até a cruz. E quem vive uma vida, sabe aos seus próprios olhos, nariz empinado, achando que é melhor que os outros, nunca vai perdoar. Vai tirar seu sangue. Mas o cristão, que recebeu grande graça, e sabe disso, grande graça recebida, é que é grande graciosidade concedida. Se você é um crente em Cristo Jesus, perdoado, tudo, você não tem outra escolha. Doa quem doer, que doe. Somente os perdoados conseguem perdoar. Então essa é uma das evidências principais que você nasceu de novo. Porque o velho Adão não é capaz de perdoar. Ele é capaz de parecer com o diabo. Aponta o dedo no nariz da esposa e sai numa boa. Mas nós não. Nós somos refeitos em Cristo Jesus. E nós podemos fazer o que Ele fez. Nós éramos culpados, mas Ele não apontou o dedo para nós. Mas sim, Ele disse, Senhor, eu pago. Como se eu fosse culpado. Nós compartilhamos essa verdade na Ucrânia uma vez para um missionário americano casado com uma ucraniana. Os dois com temperamentos muito fortes, assim, personalidade. E ele falou para mim, isso me cortou o coração. Eu, Davi, à luz disso, eu aprendi uma coisa. Quando tem uma discussão entre nós dois em casa, eu aprendi que o caráter de Jesus faz com que eu sempre seja, como líder do lar, como Jesus, o primeiro a assumir a culpa. Eu disse, parabéns. Bom para você. Cristo em nós faria isso. Transforma homens, o velho Adão, não em bananas, não em homens frufrus, não é isso. Homem de verdade. Mas que tem coragem e peito para ser o primeiro a reconhecer seu erro. Só mulheres falando. Só que a história termina de forma preocupante. Deixa eu ler agora a partir do versículo 29. Porque ele sai agarrando o seu conservo, sufocava, dizendo, pague-me o que me deves. Que é isso? Em vez de sair livre da presença, 10 bilhões de dólares perdoado. Eu chamo todos vocês para um churrasco na casa do Anderson. Aí ele paga. Eu sou livre. Você me deve 5 denários, está perdoado. Você me deve 10, está perdoado. 100, pode esquecer. Isso é nada em comparação com o que eu fui perdoado. Não é isso que ele fez. Inclusive, ele não quis, antes lançou-o na prisão até que saudasse a dívida. Como ele vai saldar uma dívida na prisão? E além disso, acabou de lesar o próprio rei pela segunda vez. Já roubou 10 bilhões de dólares dele e agora roubou outro conservo que não vai mais servir ao rei. Isso que acontece quando você recusa perdoar seu irmão. Você amontou a culpa, você paralisa o seu irmão para que ele não sirva a Deus. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Essa lição é para nós. Até 7 vezes.
Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te. Notem, ele nunca nega o perdão, nunca. Perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. A única base disso foi a fé. Só que a pergunta é, será que ele aceitou? A atitude dele de agarrar, sufocar o colega revela para mim a probabilidade de que ele nunca abraçou o perdão e desconfiava do caráter do rei. Ele falou: mas ninguém perdoa 10 bilhões de dólares de dívida. Eu vou me prevenir. Me dá o que você me der. Você também. Porque quem sabe amanhã ele muda de ideia, me chama de volta, fala que eu mudei de ideia, agora quero que se pague agora, porque o meu rei, eu não confio nele não. Ninguém faz isso. Agora, para ser perdoado, você tem que aceitar o perdão. Perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias, tu gosta demais dessa cláusula, não tinhas tu a dívida, meu amigo? Não devias tu igualmente, lembra? Assim como compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. O que Jesus está dizendo? A dívida dos perdoados não é pagar pelo pecado, é perdoar. A única dívida que resta, perdoar. Não devias tu igualmente, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida? Não estão entendendo nada. Como ele vai pagar a dívida de 10 mil talentos se ele está na cadeia? Porque ele não deve mais 10 mil talentos. A dívida dele, provavelmente nesse texto que está dizendo, é que ele deve perdão. E ele vai ficar numa cadeia que ele mesmo criou, da falta de perdão, da ira crônica, das mágoas, até cair a ficha. Não devias tu, não tinhas tu a dívida a minha dívida a perdoar. E assim que ele perdoasse aquele colega seu, ele seria ele mesmo solto da cadeia. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Você vai ser o preso da sua própria mágoa. Se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Nós somos porco-espinhos. Você é vítima de alguém da sua família, da igreja, do serviço. Todos nós. Mas não temos escolha, se é que nós somos reavivados em Cristo, autênticos, genuínos, transformados pela graça, perdoados. Somente os perdoados conseguem perdoar. Só por Jesus mesmo. É dependência total, humildade. Senhor, eu não consigo, eu estou sempre lembrando. Eu sinto adrenalina quando eu lembro o que fez comigo. Mas Senhor, mais uma vez eu te obedeço, eu te entrego, eu prego para mim mesmo o evangelho do perdão. Eu renovo a minha mente com esse evangelho que eu sou miserável pecador. Eu corro para o seu trono de graça. E eu preciso, Senhor, de graça para derramar sobre o meu colega. Em obediência a Ti. Assim eu faço. Pode fechar seus olhos. Eu quero orar por todos nós. E nós vamos terminar esse tempo tão agradável, debruçado sobre a palavra de Deus. Mas uma mensagem difícil. Eu creio que toda mensagem exige uma resposta. Não necessariamente uma visualização, uma manifestação. Eu não vou chamar ninguém para frente, nada disso. Mas dentro do seu coração, se o Espírito Santo, como nós oramos, trouxe à mente alguém que você machucou, que você precisa pedir perdão. Eu vou pedir com ninguém olhando para cá, mas eu vou orar especificamente pela coragem do Espírito para você falar com essa pessoa, mandar uma mensagem, ligar, assim que chegar em casa. Tem alguém aqui que o Espírito mexeu e você vai levantar a mão rapidinho e dizer: Davi, ore por mim porque eu preciso pedir perdão de alguém.
ok? Uma pessoa, duas, três, tem várias pessoas, ok? Pode baixar, bem rapidinho. Eu preciso, Davi, ore por mim, porque eu preciso pedir perdão, ok? Segundo grupo, talvez inclua alguns do primeiro. Eu preciso perdoar. Eu preciso, sim, pode baixar, sim. Eu sei que eu sou vítima, mas agora eu vi que o meu pecado é muito maior. Eu não tenho direito de segurar. Mas eu quero nesse momento, nesta noite. Davi, ore por mim, porque eu preciso da coragem de pregar o evangelho da graça para mim mesmo. Alguém, eu preciso perdoar alguém de coração. Alguém pode baixar, ok? Muitas pessoas. É a nossa realidade. Pode até ser que alguém entrou nesse encontro e pela primeira vez caiu a ficha o que é o perdão de Deus pago por Jesus na cruz do Calvário. E parece que raiou essa mensagem na sua alma e você nunca abraçou esse perdão que Deus te oferece gratuitamente. E nesta noite você gostaria de, dentro do seu coração, onde você está sentado, dizer: eu quero o perdão de Jesus, Senhor, tenha compaixão de mim. Não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus, que pagou o preço do meu pecado e ressuscitou para mostrar que está tudo perdoado. Eu quero abraçar Jesus como meu Salvador. Será que tem alguém nesta noite? Levanta a sua mão, que você quer dizer, Davi, essa é a minha oração agora. Alguém aqui nessa sala que quer Jesus e o perdão de Jesus, ok? Uma pessoa? Mais alguém? Sim, Deus abençoe. Pode baixar. Sim, mais duas. Mais alguém? Nós vamos orar, ok? Atrás. Essa obra do Espírito Santo operando na vida. E o Rei é tão gracioso. Pelos méritos do Filho dele, que sacrificou-se na cruz, ele estende perdão eterno. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pela família, pela igreja, mas acima de tudo nesta noite, pelo perdão em Cristo. Senhor, nós somos miseráveis pecadores. Não paramos de pecar, mas reconhecemos na tua infinita graça e misericórdia, no teu trono que jorra graça sobre as nossas vidas, os humildes, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Que em Cristo não há mais condenação. E nós te louvamos por isso. Eu peço, Senhor, então, coragem, transparência, autenticidade para alguns aqui que precisam pedir perdão de alguém e reatar um relacionamento fraturado. Que o teu Espírito lhes capacite para isso. Eu peço pelas pessoas que precisam do íntimo do coração perdoar alguém, apesar da dor. Faça essa obra em suas vidas. E, Senhor, eu peço pelas pessoas que indicaram desejo nesta noite, que agora mesmo em seus corações estão confiando na obra de Jesus na cruz e sua ressurreição, como a oferta de perdão que abraçam agora. Senhor, abençoe essas pessoas, façam com que cresçam nessa nova fé para a tua glória, pela tua graça. Sare nossas famílias, Senhor, pelo perdão. Nós pedimos pelos méritos de Jesus. Amém. Se você é de um desses grupos, mas especialmente o terceiro, e você está aqui a convite de alguém, eu convido você a conversar com essa pessoa, falar que você nesta noite pediu a compaixão de Jesus, baseado na sua obra na cruz, porque precisa de um de nós, ajude você agora nesses primeiros passos, isso é muito importante. E gente, eu agradeço muito, um pequeno pedaço do Brasil, do qual nós já temos saudades, talvez você não, mas tem sido tão gostoso estar com vocês. Que Deus os abençoe. Amém.